Agora, nós estamos vivendo hoje um movimento LGBTQIA+, muito forte. Eu não sei se tem mais homossexuais no mundo ou se eles se sentem mais à vontade de sair do armário, vamos dizer assim. Mas isso não importa. Uhum. O que Jesus ia achar disso? Nada. Porque nos dias de Jesus tinha muito homossexual. E ele sempre acolhia? Ele nunca nem puxou o assunto. Não tinha nada a ver, né? Nada, assim, ele passou batido. O pessoal pensa o quê? Foram os franceses que inventaram dar bunda? Pelo amor de Deus. Que foi um movimento que começou do século XX ou XXI. Não. E Israel, era normal, né? Normal. Israel estava cheio de gente assim. E a hipocrisia religiosa sempre foi desse jeito. Não, e tem essa obsessão hoje, né? Com os gays. E aí pessoas verem como querem, pelo amor de Deus. Eles pegam o Velho Testamento, as leis de Moisés. Um homem não deite com outro homem. Está lá na lei de Moisés. Então, nos nossos dias, você tem a média ponderada de sempre de gays na sociedade, variou entre 8% e 10% de pessoas com tendência homoafetiva na humanidade, em qualquer lugar, ou tribo indígena, ou entre árabes, ou em qualquer grupo humano. E, de um outro lado, você também tem a ideologia. E com a ideologia também tem os processos de revolta. Surge também aquele tipo de manifestação antipreconceituosa. Porque se Jesus não pautou aquilo como uma definição de vida e de caráter, quem sou eu para fazer o que Jesus não pautou, algo que eu pautarei como imposição para a vida do outro, que é o que a religião faz contra Jesus. Porque Jesus estava cheio de gente, ele não fez isso com as prostitutas. Você não vê Jesus dizendo, eu vou ser teu amigo se você parar de se prostituir. Não, ele simplesmente entrou na casa delas. Às vezes nem sabia, né? Às vezes nem sabia, né? O que a pessoa fazia. Ele sempre soube, ele sempre esteve nem aí. Ele sempre foi absolutamente livre, libertador, libertário e generoso com a condição humana. Ele sempre viveu e deu o exemplo, como ele diz em João 13. Eu vos dei o exemplo. Agora, cada um vai pegando do exemplo dele aquilo que se adequa à possibilidade de saúde responsiva da personalidade e da psicologia individual e do processo de individuação de cada um. O que eu não posso ser é mau, é perverso, é iracundo, desonesto, injusto, iníquo. Isso aí, ele foi veementemente enfrentador dessa situação. Eu narrei um audiolivro chamado, ainda falando sobre a hipocrisia da sexualidade, aquela coisa toda, chamado No Armário do Vaticano, escrito por um jornalista investigativo francês, ligado ao movimento LGBTQIA+, e ele descobriu que tinha um padre, que não era bispo, era do Vaticano, ele era tradutor de latim do João Paulo II. E esse cara largou a batina, porque ele era homossexual, e não aguentava mais viver naquela tentação, naquela hipocrisia, preferiu sair para poder viver a vida que ele queria. Muito melhor. E aí ele começou a investigar, ele escreveu esse livro, o nível de homossexualidade no Vaticano é uma coisa absurda, que não é problema nenhum. Meu Deus. Tem padres héteros, tem padres gays, não tem problema nenhum. O problema é o comportamento, né? Cardeais, assim, do altíssimo clero, fazendo surubas com droga sintética. Segundo o autor, tem em volta do Vaticano tem uma rede de bares, de garotos de programa, que é para atender esse pessoal. E o mais louco. Pedofilia. E o mais louco, os mais promíscuos são os que têm o discurso mais radical e reacionário. A ponto de, tinha um cara que era um cardeal de confiança de João Paulo II, que ele foi para a África para trabalhar lá, isso em 1980 e pouco. Na África, em 1980 e pouco, era um ninho de AIDS. Imagina a África em 1980 e pouco. E o cara fazia campanha para não se usar camisinha. Olha que coisa perversa. Morreu de quê? Meu Deus, de AIDS, é claro, né? Meu Deus, a hipocrisia. Quanto mais você entra nos intestinos, e eu trafego pelo intestino grosso da religião há muitos anos. Freud, acho que foi um gênio, mas muito cartesiano no olhar dele. E Jung, uma pessoa muito mais universal na percepção do significado humano, e não reduziu tudo apenas a pinto, pepeca e ânus, né?
que essa tríade. Tem essa coisa de que Freud tudo acaba em sexo, né? Mas, né? Num certo sentido, a psicologia freudiana, a psicanálise freudiana leva para essa convergência, que foi um dos pontos de discordância entre Jung e ele, que Jung reconhecia o significado e a importância enorme da sexualidade, mas não achava que tudo passava necessariamente por ali. Tinha outras dimensões. A alma humana tem outros pênis também. A alma humana tem outras vaginas. A alma humana tem outras consolações, ou tem outras completudes, de outras naturezas. Como também a alma humana, às vezes, não precisa de sexo. É um indivíduo assexuado. Tem gente que não